Oi, pessoal. Meu nome é Daniela Barbim Gonçalves e eu vim apresentar o seminário 2 da disciplina de Sustentabilidade e Inovações Tecnológicas em Arquitetura e Urbanismo. Eu vou falar um pouco sobre a avaliação do ciclo de vida do material conhecido como OSB, Oriented Strand Board, uma tradução livre em português, painel de tiras de madeira orientadas. O roteiro foi dividido com a introdução, vou falar um pouco sobre o conceito e o histórico, propriedades do material, algumas propriedades físicas, químicas, entre outras. Falar um pouco sobre o processo de produção, focado principalmente nas etapas do processo de produção do material. E por último, vou falar um pouco sobre o impacto ambiental e focando um pouco na apresentação de algumas propriedades ambientais. Considerando que o ciclo de vida tem a ver com as etapas necessárias para que o produto cumpra sua função na cadeia de produtividade, o painel OSB é considerado um painel estrutural de tiras de madeira 100% proveniente de reflorestamento. Eles são orientados em 3 camadas perpendiculares, unidas com resina resistente a intempéries e prensadas sob alta temperatura. O USB é um material super rígido, estável e resistente a impactos que podem ser utilizados de diversas formas. Pode ser utilizado ao natural ou também receber camadas de verniz e tintas para madeira em sua finalização. No mercado atual, os modelos mais comuns têm espessura de 8, 15, 18 ou 25 mm, em medidas de altura e largura de 2,44 por 1,22 metros, ou também são encontrados vendidos por metro quadrado. A chapa de OSB oferece um acabamento bem uniforme, ela acaba sendo mais barata que outros tipos de madeira, compensada ou painéis de madeira, são resistentes ao fogo e também oferece isolamento térmico e acústico aos cômodos ao serem aplicados nas paredes. A norma espanhola EN 300 define 4 classes de OSB em função da sua utilização, que são OSB 1, que são placas para usos gerais, OSB 2, para fins estruturais em ambiente seco, OSB 3, que são para fins estruturais em ambiente úmido, e OSB 4, que são para fins estruturais especiais em ambiente úmido. Quanto ao histórico, a origem do OSB foi nos Estados Unidos, como se fosse uma segunda geração do chamado Waferboard, que é um produto que foi desenvolvido em 1954 por James Clark. O Waferboard ele é mais fraco e menos rígido em relação ao OSB, e ele é uma composição homogênea e aleatória. O OSB, por outro lado, foi projetado para ter mais resistência e rigidez equivalentes à madeira compensada. A partir da sua introdução no mercado norte-americano, o qual atualmente também é o país onde é mais empregado o OSB, os Estados Unidos e o Canadá, essa chapa estrutural foi rapidamente aceita, substituindo os demais painéis do segmento da construção residencial. A primeira fábrica de painéis de fibra orientada foi construída no início dos anos 80. 20 anos depois, o setor já prosperava, com mais de 50 fábricas produzindo o produto, num contexto mundial. Saindo um pouco do contexto histórico, entrando na questão estética, quando relacionada à OSB nos projetos da construção civil, podemos falar sobre a forma, que geralmente é retilínea devido à sua alta rigidez, mas permite cortes curvos de acordo com a necessidade. O material permite o uso de pinturas, disponível no mercado cores variadas, mas ele geralmente é utilizado em sua cor natural, o que não impede de receber cores diversas após o tratamento com verniz. É um material muito versátil, ele possui diversos usos, e ele pode ser integrado com outros materiais em ambientes diversos. Nessa imagem, a gente vê o USB integrado à bancada da cozinha, lembrando que o USB é a prova da umidade, por conta das resinas utilizadas na sua fabricação. Então, seu uso em ambientes úmidos como a cozinha é viável,
Porém, ele não é a prova d'água, então é necessário um cuidado no seu uso e na sua manutenção. Quanto às sensações transmitidas ao toque, o acabamento do OSB natural é possível, sim, sentir as lascas de madeira da peça, mas no geral a sensação ao tato vai depender do tratamento final. Se existe o uso de verniz, pintura, se vai ser lixado ou não. A visão é possível perceber a textura e perceber as lascas de madeira utilizadas na fabricação, bem como os tons variados. Porém, essa própria textura pode ser o conceito do projeto, mas dependendo do usuário, o uso excessivo desse material na cor natural pode causar um certo desgaste visual. O segundo tópico do seminário consiste nas propriedades do material. Para começar falando sobre as propriedades físicas, ele apresenta alta resistência físico-mecânica, resistência às intempéries, maior resistência ao empenamento, ou seja, ele tem uma boa apresentação visual por conta disso, a qualidade consistente e uniforme, não tem problemas de delaminação, o que também é favorável à questão do toque, sem vazios internos e nós soltos. O esforço que uma peça de OSB pode suportar, pode resistir, tem ligação direta com a direção da carga aplicada em relação à direção das fibras da madeira. A duração da carga, massa específica, o teor de umidade e a temperatura da madeira. Na prática, pode-se utilizar o modo de elasticidade para a classificação de madeira para construções, determinado por meio de aparelhos especiais dotados de dispositivos para avaliar essa propriedade. Quanto à representatividade dos ensaios mecânicos, há uma grande variação das propriedades mecânicas da madeira, segundo a variação em massa específica do material ensaiado. Não é possível determinar propriedades mecânicas baseado em apenas um único pedaço de madeira ou uma amostra muito insignificativa. Então, para ver essa representatividade, é necessário um número de amostras representativo, sempre pautado e descrito por alguma norma técnica em uso atual. Nessa tabela, temos um comparativo de resistências, considerando o módulo de elasticidade na compressão e o módulo de ruptura também na compressão, em duas situações, no sentido paralelo e no sentido perpendicular às fibras da madeira. Temos 4 materiais que estão sendo analisados, que é o OSB, o compensado, o MDF e o aglomerado de partículas. Bom, podemos analisar que o OSB, no geral, tem valores superiores de resistência quando comparado aos outros materiais, tanto no módulo de elasticidade quanto no módulo de ruptura. Porém, é importante frisar que tanto o compensado, o MDF e o aglomerado de partículas não possuem função estrutural, tal qual o OSB. Quanto às propriedades elétricas do OSB, ele é considerado um material isolante no seu estado seco, ou seja, não conduz eletricidade. Porém, quanto maior o teor de umidade, maior vai ser essa condutividade. Então, conforme esse teor de umidade vai aumentando, até o seu ponto de saturação das fibras, a condutividade elétrica cresce. A condutividade é maior no sentido das fibras do que no sentido perpendicular. E além da condutividade contida na madeira, a resistência elétrica ela pode ser influenciada pela temperatura, uma vez que quanto maior a temperatura, menor a resistência térmica. Bom, quanto às propriedades acústicas, nós temos o coeficiente de absorção sonora, que, como pode ser visto nessa tabela, temos uma comparação entre materiais, considerando um grau de absorção sob 120 a 2.000 Hz. A madeira apresenta um valor de 0,10 a 0,08 de um grau de absorção.
Aqui nessa outra tabela, nós temos uma relação aproximada do coeficiente de absorção em relação à massa do material, que está em quilo por metro quadrado. O compensado de madeira, dentre esses materiais listados, tem um dos menores coeficientes de absorção. Isso, na literatura, temos algumas explicações, que é devido à pouca massa constituinte da madeira, que essas paredes simples construídas desse material apresentam sim um isolamento acústico deficiente. Analisando o OSB como isolante, nós podemos ter uma redução acústica satisfatória com a incorporação de materiais absorventes sonoros, como por exemplo, o bem conhecido, as lãs de vidro e de rocha, entre outros materiais. Essa camada isolante não deve ter nenhuma interrupção para evitar a existência de pontes sonoras, as quais propagam o som sem qualquer impedimento. Então, por exemplo, quando existe a instalação de paredes e fechamentos utilizando OSB em sistemas construtivos como o steel frame, por exemplo, existe a necessidade até do isolamento dos pinos e os parafusos, quando existe essa necessidade de fixação da placa de OSB em paredes ou pisos, e entre outras. Quanto às propriedades térmicas, nós temos 4 principais propriedades que são vastamente analisadas na literatura, que é a condutividade térmica, o calor específico, a transmissão térmica e a expansão térmica da madeira. Quanto à condutividade térmica, essa propriedade tem grande importância quando se pretende analisar esse isolamento de temperatura, principalmente nos processos industriais, quando você precisa de aquecimento, vaporização ou cozimento, como é utilizado especificamente no processo de produção do OSB, como vai ser falado mais para frente. Devido também à estrutura porosa da madeira, o coeficiente de condutividade térmica é relativamente baixo, o que caracteriza um bom isolante de temperatura. Definir os valores relacionados ao calor específico e tudo relacionado a essa propriedade térmica é muito importante devido aos valores estabelecidos em norma no que concerne ao isolamento térmico, principalmente ao conforto ambiental do usuário. Medir quão rápido um material pode absorver calor de suas imediações é conhecido como a transmissão térmica. Devido à baixa condutividade e o calor específico da madeira, a difusividade desse material é muito menor que a de outros materiais, como os metais, pedras e tijolos. A transmissão térmica é ligeiramente e inversamente influenciada pela densidade e o teor de umidade da madeira. Bom, por último, temos a expansão térmica da madeira. É um coeficiente de expansão ou coeficiente de dilatação. É uma medida da troca de dimensão causada pela troca de temperatura. Para a madeira, esse coeficiente é positivo em todos os seus sentidos anatômicos. Isso significa que ela se expande por efeito de aquecimento e se contrai com seu resfriamento. Entrando nas propriedades químicas, uma das propriedades mais importantes é a massa específica da madeira. Porque, em geral, quanto maior for a massa específica da madeira, maiores serão suas propriedades mecânicas e elásticas. Por exemplo, das flexões estática e dinâmica, compressões paralela e perpendicular às fibras, etc., incluindo também o módulo de elasticidade. O conhecimento da massa específica serve como uma informação sobre a qualidade e classificação também da madeira. A densidade, ela é um reflexo fiel da quantidade de matéria lenhosa por unidade de volume, ou também o volume de espaços vazios existentes na madeira. Dando início ao terceiro tópico, que é o processo de produção, eu vou falar um pouco sobre o processo de fabricação para a produção do OSB. Bom, de início nós temos a parte da classificação, que seria após a colheita, essas toras são transportadas para o pátio de madeira, para a fábrica, onde são separadas por espécies. Na sequência, essas toras são preparadas. Elas são imersas em tanques de condicionamento para sua limpeza e descongelamento, para a preparação para o processamento. Temos daí depois o descascador, que essas toras passam então por esse descascador, onde a casca é toda retirada, e em algumas fábricas
essa casca também poderá ser usada como combustível para a produção de energia da própria fábrica. Na etapa 4, temos a fragmentação. Essas toras são cortadas em tiras finas de um tamanho específico. Depois são armazenadas em caixas úmidas até que estejam prontas para serem secas. Na etapa de secagem, os fios passam por um secador rotativo até que a umidade desejada seja atingida. Essas partículas finas são depois peneiradas para uso também como fonte de energia. Na etapa 7, esses fios são misturados com uma resina e uma pequena quantidade de cera, o que melhora a eficiência da resina e aumenta a resistência à umidade e absorção de água da madeira. Bom, temos então a linha de formação. Esses fios, que foi misturado com a cera, passam por orientadores que formam um tapete composto por camadas individuais sobrepostas, perpendicularmente umas às outras. Então vem a prensa. Essas mantas são prensadas em alta pressão e em alta temperatura, o que faz com que essas resinas reajam, formando um painel estrutural de alta densidade e de alta resistência. Na etapa 10, nós temos a linha de chegada. Esses painéis são cortados em tamanhos padrão. Dependendo da fábrica do país, esse padrão pode variar. Então, são estampados de acordo com a classe. São identificados, no caso. Depois de empilhado em feixes, um selante é aplicado nas laterais para aumentar a resistência à água. Então, é possível fazer o armazenamento, que são feitos pacotes de OSB, por um período mínimo de 48 horas, para que a cura da resina seja completada e todo o calor interno seja evacuado. Por fim, o transporte. Então, com os painéis prontos, eles podem ser carregados e enviados ao seu destino final. Assim que finalizados os painéis OSB que saem da fábrica, nós podemos finalmente aplicá-los na construção civil. Eles têm diversas utilizações. Eles podem ser utilizados em paredes, telhados, pisos, lajes secas, divisórias internas e outros locais. Também são muito utilizados como revestimento de steel frame, tapume e também vastamente utilizado como mobiliário, piso, parede e forro. Das vantagens do uso de placas USB. Na construção civil, temos que a estabilidade de oferta por todo o ano, o processo de produção é 100% automatizado e rastreável, possui espessura calibrada, o que garante padronização do material, versatilidade de usos e preço. Em julho de 2016, uma nova fábrica foi inaugurada em Moscou. Essa fábrica produz painéis USB 3 e USB 4, considerados ecologicamente corretos pela emissão zero de formaldeído, que possui uma ação conservante da madeira, devido ao uso de madeira nobre e adesivos chamados PMDI, que confere propriedades de resistência à umidade associada com alta durabilidade dos painéis de USB. Esse sistema de produção conta com o mais moderno sistema de geração de calor e energia com base no uso de resíduos de produção. Nessa fábrica é realizado o reuso da madeira para a própria geração de energia dentro de todo o processo de produção. Quanto à manutenção e durabilidade, o OSB não requer grande preocupação em manutenção durante sua vida útil. Se forem tomadas as devidas precauções ao nível de projeto, através de corretas disposições construtivas e de produtos conservadores adequados à classe de risco em que o elemento da madeira se encontra, a sua durabilidade será teoricamente infinita. Segundo o Eurocódigo 5, de 1995, para que os elementos estruturais USB possam alcançar essa vida útil de várias dezenas de anos, há dois aspectos fundamentais a serem levados em conta, que é a qualidade e características da madeira e a qualidade e característica dos produtos associados, tais como colas, conectores e parafusos. Considerando esse mesmo Eurocódigo de 1995, eles estabelecem que a vida útil deverá ser de, no mínimo, 50 anos ou mais da madeira. Sobre o resíduo da construção e demolição, temos como base a Resolução 307 de 2002 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde a madeira
reciclada, ela é classificada como classe B no resíduo da construção civil. Bom, essa gestão é feita considerando geradores, os transportadores, gerenciamento de resíduos, áreas de destinação de resíduos, aterro de resíduos da construção civil, agregado reciclado, reutilização, reciclagem, beneficiamento. Bom, esses geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, posteriormente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. Já o descarte deve se dar por um ciclo praticamente infinito, pois, já sendo um aglomerado de pedaços de madeira de reflorestamento, é totalmente reciclável, enquanto não alcança sua degradação total. Bom, alguns fornecedores disponíveis que foram encontrados no portal do Virtuab foram fornecedores na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, Butantã, São Paulo, outra em São Paulo, capital, Joinville e Criciúma. E para finalizar a apresentação, eu vou falar um pouco sobre as propriedades ambientais. Bom, para isso eu peguei um estudo publicado em um evento sobre um sistema de produto analisado, que no caso foi o OSB. O estudo tem como nome Avaliação do ciclo de vida de painéis compósitos à base de madeira. Estudo de caso em painéis OSB. O painel OSB que foi utilizado no estudo foi produzido a partir do uso de madeira de reflorestamento de espécies de pinos, apresentando densidade e dimensões médias, respectivamente, de 700 kg por metro cúbico e dimensões de 400 por 400 por 10 milímetros, assim como ilustrado na imagem. Esse quadro que foi adaptado da autora representa o processo de produção do OSB, considerando a produção florestal, a parte de serraria e, por último, a produção laboratorial. Bom, na produção florestal inclui preparo do solo, plantio das mudas, etc. Na serraria, temos o desdobro, geração de energia, secagem e planeamento. E na produção laboratorial, isso inclui a corte das peças de madeira, geração das partículas, a aplicação da resina, a formação do colchão de partículas e, por fim, o transporte da resina. Temos como entrada as matérias-primas, reagentes químicos, águas, combustíveis fósseis e eletricidade. Dentro desse sistema, temos o transporte das toras e, como saída, temos emissões para o ar, água e solo. Bom, o resultado como produto final é o painel de OSB. Considerando o sistema de produção do OSB, esses impactos ambientais potenciais foram avaliados em termos de 12 categorias de impactos ambientais listados nesta tabela apresentada, que é a primeira coluna. A autora ela subdivide os impactos também em relação ao seu subsistema, aonde ele foi aplicado, e ao aspecto ambiental envolvido nesse processo. Então, nessa tabela fica bem nítido qual é o impacto relacionado ao subsistema de todo esse processo que foi explicado anteriormente. Sobre o consumo de recursos para a fabricação de 1 metro cúbico de painel OSB, tivemos alguns resultados que foram os maiores consumos de recursos renováveis aconteceram no subsistema de produção laboratorial. O maior consumo de recurso não renovável aconteceu no subsistema serraria. Em relação aos recursos energéticos, para o subsistema serraria, eles corresponderam à energia elétrica e à energia gerada pela queima da madeira. Já para a produção laboratorial, se devem apenas ao consumo de energia elétrica. Aqui nessas tabelas, nós temos alguns valores que têm relação do consumo de recursos à relação da produção. Então, também considerando renováveis e não renováveis. A partir daí, foi possível identificar em qual subsistema seria a maior perda e desperdício de recursos na produção como um todo. Para concluir, a autora elenca algumas propostas para redução no ciclo de vida da produção desse painel. Bom, para começar, a substituição do glifosato por algum outro herbicida. Para contribuir de maneira positiva quanto aos impactos do aquecimento global, a formação de oxidantes fotoquímicos e também a questão da toxicidade humana no solo, no ar e na água.
Ela também propõe a redução da quantidade de pré-polímero na composição da resina poliuretana à base de óleo de mamona, de forma a aumentar a quantidade do componente poliol sem comprometer o desempenho físico-mecânico dos painéis USB. E, por último, a substituição ou redução da demanda por energia consumida pelo subsistema serraria, que se constitui pela queima da madeira, contribuindo assim para a redução dos impactos com a ecotoxicidade do solo. Bom, para finalizar, no geral, as placas, os painéis USB, eles têm um impacto reduzido, pois não são utilizadas árvores adultas na fabricação do USB. A sua matéria-prima é constituída unicamente por madeira de pequena dimensão, proveniente de florestas geridas de forma sustentável. Além disso, o USB ele é 100% reciclável. É isso, aqui estão minhas referências. Qualquer dúvida, estou disponível. E muito obrigada pela atenção.